Olá pessoal, um grande abraço para você que se liga na rede ANC em todo o Brasil. Estamos chegando com mais uma edição do programa Giro ANC, aquele que não é VTube, mas está na boca da galera. Enfim, eu não estou sozinho nessa, estou com meu amigo Nilo Facundo. Boa tarde, Nilo. Boa tarde, Robson. Prazer estar de volta aqui em mais um giro para trazer tudo sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, juntamente com toda a equipe. E tem muita coisa aí para a gente falar. Tamo junto. Tamo junto sempre. Para brilhantar o programa está o meu amigo Felipe Klisman, diretamente da Praia de Caponga. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, muita gentileza sua, você dizer que eu estou abrilhantando o programa, eu estou fino, além de fraco de feição, com as peias do final de semana, mas é coisa para a gente comentar, coisa para a gente analisar, de tudo que rolou aí no futebol, por parte do futebol cearense, no sábado e no domingo. Tem muita coisa para a gente cornetar, para a gente avaliar por aqui, claro, levar informação e análise para o torcedor. O amigo tá em Caponga, né? Sim, senhor. Eu percebi que a Marizia meio que manchou a câmera, daqui a pouco a gente dá uma arrumada nisso aí. E para abrilhantar ainda mais o programa e trazer um pouco de beleza no meio dessa arruma de gente fraca de feição, está a minha amiga Janaína Souza. Boa tarde, Jana. Muito boa tarde, Robson Nogueira, Felipe Klisman, Nilo Facundo, Maximus Vitor, que sempre está nos bastidores aqui dando essa força para a gente. E, claro, para você que está aqui nos acompanhando em mais uma edição do Giro ANC, como não me sentir honrada e lisonjeada de fazer parte dessa equipe esportiva que sempre abraça a gente com tanto carinho. Muita coisa para comentar no decorrer do programa, muita coisa boa para falar e algumas coisas não tão agradáveis assim também, mas é assunto para a gente discorrer ao longo dos blocos. Maravilha, então vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre o Fortaleza. E o Leão perdeu mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Segura aí que a gente volta já. Rede ANC, se o assunto é bola, gira aqui. Não falei que o intervalo era rapidinho, estamos de volta com o segundo bloco do Giro ANC para falar a respeito de um assunto bem desagradável, né? Tivemos aí uma derrota de virada do Fortaleza diante da equipe do Botafogo. Nilo Facundo, você que comentou o jogo junto comigo nesse final de semana na rede ANC, como você avalia essa derrota catastrófica do Leão sobre a equipe do Botafogo? Do Fortaleza, eu estou cansado de dizer, para não dizer careca, de falar que a crise ela não se estabelece da noite para o dia. 5 partidas para um clube de Série A balança qualquer treinador. Não adianta só jogar bem, ter bons jogadores, né? E se joga bem e não tem resultado é porque alguma coisa não está bem. Tem que consertar, tem que ter um ajuste fino. E no meu entendimento, o time do Fortaleza precisa se ajustar no rendimento individual de alguns jogadores. Já deu certo, é só corrigir. Quem fez terá condições de refazer. E cada vez que refaz, cada vez que repete, o sentido é de aprimorar. E esse aprimoramento traz consequências positivas. Mas o time do Fortaleza tem 2, 3 peças que precisam se ajustar. Entendo que o treinador, o Juan Pablo Vojvoda, não está fazendo em alguns momentos a leitura correta. Tem jogadores que estão correndo demais, fazendo de menos, principalmente no setor de meio campo. Não vou falar da defesa porque é reconhecível a força que tem a defesa do Fortaleza. Agora, se não estiver bem no meio campo, se não estiver bem no ataque, essa defesa não vai aguentar muito tempo. Não adianta querer só focar na Libertadores. Ela se acaba, é um tiro curto. A do brasileiro é bem maior. E o Campeonato Brasileiro é que dá sobrevivência ao Fortaleza em outros calendários. Então, precisa fazer uma reavaliação desses objetivos, mudar um pouquinho a equipe, mudar o psicológico de alguns jogadores para voltar a conquistar os pontos. E atribuo ontem, Robson e amigos, a derrota diretamente ao jogador Ceballos, que fez de um lance lá e provocou a sua expulsão, o baixo rendimento. E mesmo assim, em cima do Botafogo, o Fortaleza ainda teve força para lutar. Se tivesse com 10, com 11 jogadores, eu não acredito que tivesse perdido, que era a minha perspectiva. Mas você jogar com um time que não é tão melhor do que o time do Fortaleza, não, mas jogando em casa, motivado depois de 2 vitórias, uma classificação na Copa do Brasil, esse time tem condições de superação, como tem os outros também. A força maior é essa, é jogar em casa
conquistar os pontos em casa para depois buscar algum fora. Infelizmente, Fortaleza não está fazendo isso e eu começo a ficar mais cético com relação a isso, porque se é mais 2, 3 rodadas e não vier 2 vitórias, a coisa pode complicar de uma maneira irreversível. Tem condições? Acredito que tenha, desde que tenha aquilo tudo que eu falei agora há pouco. Tem que fazer algumas avaliações individuais e sofrer modificações para que o Fortaleza volte a render aquilo que vinha rendendo no ano passado. Contratou e contratou bem. Então, por isso que tem a expectativa desse time melhorar. Mas, comentarista danado para queimar a língua, né? De repente acontece algo diferente. Mas não tem outra coisa, é acreditar e esperar que essa partida de ontem, resultado principalmente, seja esquecido e que daqui para frente a gente possa ter bons resultados para poder remotivar também a torcida leonina. Felipe Klisman, o nosso querido Nilo falou a respeito da expulsão do Sebadios, expulsão infantil, ali pertinho da linha lateral, um lance que não tinha ali um perigo de ataque, a bola estava quase saindo, o cara foi lá, no excesso de ignorância, acabou sendo expulso após uma jogada um pouco mais forte. Você acha que essa expulsão foi determinante para a derrota do Fortaleza? Eu acho, Robson, que a gente não pode crucificar o jogador. Ela foi crucial, sim, ela foi crucial para, não do todo, mas ela interferiu, claro, no resultado final da partida. Jogar com 10 é uma grande desvantagem, principalmente jogando fora de casa. Ela teve um impacto, sim, ela teve o seu impacto nessa partida. Mas é bom a gente falar também sobre o todo, né? Eu acho que o Sebadios ontem, a expulsão dele foi o menor dos problemas, digamos assim. Muito se falou também a respeito de falhas individuais do goleiro Marcelo Boeck, que ele tem sido muito questionável se ainda é uma opção para o Fortaleza utilizar, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. E são coisas pontuais que a gente pode justificar resultados de partidas, mas o todo do Fortaleza, até agora no Campeonato Brasileiro, eu não posso atribuir só ao Sebadios, só falhas no ataque, em peças individuais, falhas no gol, não, é o conjunto. É o conjunto. E me preocupa muito, Robson, porque muito tem se falado a respeito que o elenco do Fortaleza não tem cacife, não tem peças suficientes para suportar 3 competições a alto nível, como Libertadores, como Sul-Americana e como... Sul-Americana não, perdão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas o que é que me preocupa? Eu tenho, e isso é uma teoria que eu tenho comigo, certo? Que enquanto o Fortaleza tiver jogando a Libertadores, eu tenho para mim que o Fortaleza não vai conseguir render no Campeonato Brasileiro. Isso aí você pode interpretar de todas as formas. Pode ser o foco, foca mais na Libertadores que no Brasileiro, pode ser também. Mas eu acho que o Fortaleza paga muito mais por erros, por escolhas erradas, do que propriamente desgaste físico, por exemplo, que tem se falado. Que o Fortaleza não tem cacife, né? O físico para aguentar 3 competições, tem um elenco reduzido e tudo. Então eu acho que influencia também. Mas Fortaleza paga muito mais por escolhas erradas ali na hora da escalação, como o Nilo já falou, peças que não estão rendendo tanto, que poderiam ser trocadas, do que propriamente se tratar de foco. E outra coisa que me preocupa também é porque as outras competições, elas também são muito importantes. O Fortaleza vai ser campeão da Copa do Brasil? Não sei, mas é uma competição que ela não é benéfica só para quem é campeão. Ela é uma competição que ela é benéfica também para quem vai avançando, isso vai trazendo renda, e isso é importante. E outra, se o Fortaleza ficar em terceiro colocado do seu grupo, na Libertadores, mesmo que não avance para as oitavas de final, pode ganhar aí uma vaga na Sul-Americana. E isso me preocupa, porque em vez de eliminar uma competição, você ganha vaga para uma outra. E aí como é que vai ficar? Realmente o Fortaleza só vai focar no Campeonato Brasileiro quando estiver livre de todas as competições, entre aspas. Aí preocupa porque eu não sei se vamos ter tempo. Tudo bem que é só a 5ª rodada, mas você vai ter que correr atrás do prejuízo. Você vai ter que correr atrás do prejuízo, e isso preocupa muito, porque são 15 pontos disputados, 14 perdidos, e uma hora você não tem mais pé para acompanhar essa turma. Então, só a respeito da pergunta pontual, lamentável, né, a posição do Sebadios, é um menino novo ainda, de 20, 21 anos, se eu não me engano, foi crucial para o resultado de ontem, mas peças individuais, né, para o Fortaleza não tem contribuído no todo. Eu acho que tem sido conjunto realmente psicológico, cabeça dos caras que ainda não entrou, Robson, não entrou no Campeonato Brasileiro.
Janaína Souza, o Leão perdeu mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Aqui você atribui essa derrota do Tricolor de Aço. Robson, eu atribuo essa derrota ontem pelo emocional abalado dos jogadores devido às últimas derrotas e a posição atual, né, do time na tabela do campeonato, ocupando a lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Só de lembrar que no ano passado, nessa época, o Fortaleza estava muito melhor colocado. Isso faz com que eles parem e pensem que algo não está funcionando, e de fato não está. Fortaleza que conseguiu se classificar para a Libertadores com uma ótima atuação no ano passado, ficando no G4. Esse ano se vê nessa situação, inevitavelmente é um abalo estrutural para os jogadores, para a comissão técnica. Inclusive, a gente já está vendo até isso afetar o treinador Juan Pablo Vojvoda, que está demonstrando claramente preocupação com essa situação. Então, os jogadores eles ficam sim desestruturados com isso. E o adversário também já entra em campo sabendo onde ele deve pressionar. Porque todo mundo sabe que o Fortaleza, de certa forma, já está desestabilizado por conta disso. E também um fator a mais é que eles jogaram na casa do adversário. O Engenhão estava lotado, a torcida estava lá fazendo festa, estava presente, e os jogadores do Botafogo já entraram empenhados em conseguir essa primeira vitória dentro de casa. Então, eu acredito que essa combinação de fatores refletiu nessa derrota de ontem. Atitude precipitada do Sebadios, como você perguntou para o Felipe Clisma agora há pouco, que chegou a resultar na expulsão dele, e os resultados individuais, desempenho individual dos jogadores, como o Nilo Facundo já pontuou aqui. Então, toda essa combinação faz com que o time não funcione e acabe deixando brechas. O adversário aproveita e, inevitavelmente, a derrota vem aí. Maravilha, então. Continuando a falar sobre o Fortaleza, o Leão entra em campo nessa quarta-feira diante do Alianza Lima, jogando fora de casa. Você acompanha esse jogo ao vivo na quarta-feira, a partir das 11 da noite. Horário chato de assistir, mas a gente conta com seu carinho, com a sua audiência. Nilo Facundo, qual é o seu palpite para esse jogo? Esse time é forte, um jogo difícil, teve dificuldades para ganhar aqui, porque apesar de tecnicamente não ser lá essas coisas, mas tem aquela força, aquela garra que o Fortaleza não se acostumou ainda a disputar, que é a Libertadores. Não pode ter espaço, dar espaço de maneira nenhuma, é pegado o campo inteiro, no ataque, no meio, na frente, em qualquer lugar. Se o Fortaleza entrar com esse espírito de Sul-Americana, acrescido do talento, da força que tem o Pikachu, que tem o Moisés, né, que tem o Lucas Limas, com essa técnica tudo misturado, tem condições de trazer um grande resultado. Eu diria para você que a classificação, né, eu vou dizer assim, uns 70%, 80% de passagem de grupo do Fortaleza está nesse jogo, porque não pode perder ponto. Tem que conquistar os 3. E de tudo, nem tudo é ruim quando as coisas estão difíceis, né? Porque esses resultados negativos, nós aqui que estamos comentando, não gostamos, você imagina os jogadores e a comissão técnica. Então, isso traz um movimento psicológico muito forte em cada um, né? Que, quando somado, pode transformar essa equipe em termos de resultados. E jogando fora, sem a pressão da torcida, né? E são jogadores já de muita experiência, tem jogadores lá muito experientes que não vai sentir nem um pouco pelo fato de estar jogando em outro país. Pode, não vou dizer que facilitar, mas vai dar um plus, vai dar um gás a mais para fazer o resultado. Eu acredito que o Fortaleza ganha diante do desespero da Aliança de 2-0, jogando fora e aí melhorando a situação do torcedor em termos de perspectivas na competição. Mal pergunte, gols de quem? Lucas Lima e Moisés. Tô doido para ver um cara tirar a nhaca. Você viu aí, ó, operador? Dei valor à confiança. Janaína Souza, teremos gol de Lucas Nogueira Lima no meio de semana? Levando em conta que ele só faz 1 gol por ano e esse gol esse ano ainda não saiu, pode ser que tenha, por que não? Se ele entrar em campo, ele tem total chance de fazer um gol. E a gente torce para que venha esse gol do Lucas Lima e que a gente possa ver a promessa também sendo cumprida. 1 da manhã, inclusive, diga-se de passagem. Exatamente. Bate até um frio na espinha, só de pensar. Mas enfim, é por uma boa causa. Jana, seu palpite para esse jogo? Eu acredito que vai ser um jogo um tanto quanto difícil, levando em conta o que a gente já falou aqui, o psicológico dos jogadores é extremamente importante para que seja feita uma boa partida e nesse momento não está sendo muito favorável para a equipe do Fortaleza.
mas eu vou apostar aqui no empate, levando em conta a importância da competição e o empenho que o Fortaleza tem que ter frente a ela, 1-1. Eu acredito que dá para sair 1-1. Ô Felipe, você acompanha a relatora ou vai sair de cima do muro? Como diria a Janaína, levando em conta que eu vejo um Fortaleza mais aguerrido na Libertadores, sabe, Robson? O Fortaleza eu acho que não assimilou completamente o espírito de uma Libertadores, mas se eu for comparar com o brasileiro, no brasileiro eu vejo um Fortaleza apático, na Libertadores eu não vejo, eu vejo um Fortaleza mordendo, indo para cima, buscando com raça, empolgada, aproveitando o ânimo da competição, e muito provavelmente a gente veja um Fortaleza dessa forma na quarta-feira. Eu aposto no placar de 1-0, o gol de Lucas Lima, nem tanto pelos 3 pontos, mas para você cumprir aí a sua tabela de um banho por semana. Peraí, como é que é? Para você cumprir a sua tabela de um banho por semana, ainda mais naquela piscina cheia de cloro, Olha aí. sai todo tipo de impureza aqui. O cara fala que eu tomo banho uma vez por semana. Minha mulher ouviu isso, ela me mata. Mas só tem banho É ou um tem traíra. urgido também do leão, hein? Rapaz, dependendo do horário, tomara que a turma não chame a polícia pra gente, por causa do rugido do Felipe, né? Mas enfim, vamos torcer pra que ele Não, dá se certo. tiver vitória, tem o rugido. O rugido desse final de semana tava muito mufino, né? Tava muito para baixo, mas quarta-feira, se tiver gol do Fortaleza com vitória, vai ter um rugido, né? Mas chega aí. Mesmo tarde da noite? Não, eu tô sabendo aí que a turma vai tá à base de café, viu? Sim, Já estão sim. preparando aí 3 garrafas de café que é para a turma ficar no pique. Já estão fazendo hoje já, inclusive, pra não perder o costume. Porque o Maximus vai querer tomar tudo de uma vez só, então sabe como é que é, o menino é louco por café. Mas enfim, meu palpite pra esse jogo vai ser 2-0, 2 gols do Lucas Lima. Gravem o que eu tô dizendo, certo? Um no primeiro tempo e um no segundo pro narrador jogar na piscina 2 vezes. Já pensou? Ia ser uma loucura, né? Mas enfim, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Giro ANC. Segura aí que a gente volta já. Rede ANC, se o assunto é bola, gira aqui. Muito bem, de volta com mais um bloco do Giro ANC, falando a respeito do empate do Ceará diante da equipe do Flamengo com direito a golaço do Nino Paraíba, Felipe Klisman. Rapaz, o lance foi bonito, o lance foi espetacular, né? Lembra um pouquinho os seus ataques lá no Racha de Quinta, né? Ah, sim, com certeza. Ali no Racha de Quinta, quando tem aquelas bolas assim mais na lateral, que é quase um mini escanteio, o pessoal sempre coloca a Janaína rindo, ó. A Janaína rindo na tela, que a Janaína esteve presente no Racha de Quinta, e ela viu que o meu desempenho é de quinta mesmo. Meu sentimento, sensacional. Né? Rapaz, macho, eu aqui morrendo de contar a mentira e a minha se acabando de rir ali. Me desmentiu, só na risada que ela deu aí. Sensacional, mas assim, um gol sensacional do Nino Paraíba, né? Não interessa se ele foi cruzar, se errou na medida, se passou direto. O interessante foi que foi um golaço e um gol que fez justiça no placar, que fez com que o Ceará não saísse. Felipe, pois Felipe, bem. só interrompendo aí essa colocação que você faz, que eu ouvi de muita gente, sabe? Não interessa se foi cruzar, se fosse o Arrascaeta, ele colocava a bola onde queria, né? Agora é o Nino Paraíba, não, fez isso, cruzou, etc e tal. É complicado, né? Nunca tem mérito. Foi falha do goleiro, né? O Nino foi bambo, né? A bola lá. É interessante o que a gente escuta, né? Quando você vê um time de expressão jogando com outro time que não tem a mesma igualdade. Exato. Inclusive, eu quero saber se a Janaína vai segurar as pontas e vai dizer, né, na palavra dela, que foi falha do Neneca, né? Nos bastidores a gente estava conversando, ela disse que foi falha do rapaz. O que é, Robson? Se tu tá mandando, pode chamar o rapaz de Neneca, não? Enfim. Eu tô rindo porque eu tô rindo, Felipe. Feito uma participação muito pontual no jogo da Copa do Brasil. E para mim é um resultado justo. Agora preocupa também porque o Ceará também tem pontuado pouco, né? Também tem pontuado muito pouco agora no início. Não é o Lanterna como Fortaleza, tem só um ponto. Mas também preocupa. E na partida, jogando dentro de casa, mesmo sendo contra o Flamengo, que não vive um bom momento, eu acho que dava para o Ceará conseguir um resultado melhor. Mas dos males,
o menor, pelo menos conseguiu beliscar um pontinho ali, a equipe alvinegra. Conversa que eu tô rindo porque eu tô sentindo o cheiro de DR daqui a pouco em off. Mas enfim. Não pode não chamar o rapaz de Neneca? Eu pensei que Não, tô eu falando de pensei que outra. ele tinha Tô falando de, surgido do tô falando de profissional como outra Neneca. coisa. Eu só não entendo essa intimidade, sabe, Robson? Eu É. não entendo essa intimidade toda, não. Eu acho que eu entendi a referência, mas deixei em off. Mas enfim, Janaína Souza, eu quero ver fogo no parquinho. Você acha que foi falha do Neneca? Eu acho. Eu acho que ele não atua tão bem como ele atuava no começo. Até falava com o Felipe em off ontem que enquanto ele era Neneca, ele atuava muito melhor do que depois que assumiu a identidade de Hugo Souza. Ela disse Tentou que ele ficou mudar, ruim depois do nome, ó. mudou a identidade para passar uma seriedade maior, abandonar a nomenclatura, né, da época que ele era ainda cria da base do Flamengo, mas não funcionou muito bem. Eu lembro que o Hugo Souza, assim que ele subiu para o profissional, todo mundo ficava muito admirado com a atuação dele, que era boa, que ele era decisivo em algumas partidas e conseguia fazer boas defesas. Mas ele vem decaindo. Foi inclusive, Janaína, para a seleção brasileira. Lembra de um jogo que ele foi convocado cedo para ir se entrosando e tal? O tamanho era a criança que tinha Quando desse garoto, atuava né? pela base ainda, se não me falar a memória. Isso. Exato. A expectativa era muito alta sobre o Hugo. E, de fato, ele começou atuando muito bem. Só que ele veio decaindo ao longo do tempo e a gente viu claramente ele no jogo contra o Ceará dando algumas falhas que possibilitaram os gols do Ceará. De forma nenhuma eu tiro o mérito da equipe do Ceará por isso. Inclusive, acho que o Ceará merecia levar a vitória. Porque a equipe do Flamengo entrou realmente de salto alto em campo. Já é aquela coisa que o Lilo vinha falando, um clube de grande expressão. Quando encontra um clube de certa forma menor, que o Ceará agora está caminhando também para afirmar o seu nome entre clubes de expressão, mas comparado ao Flamengo ainda é um time não tão grande assim. Então o Flamengo, ele por carregar esse peso, essa fama e essa camisa, ele já, para ele já entra, venceu, já ganhei, a torcida estava muito confiante com isso. E isso afetou também a atuação do Flamengo. Não buscou tanto quanto o Ceará buscou, não atuou de uma forma honesta, se é que eu posso dizer assim. Por quê que eu uso a palavra honesta? Porque entrou subestimando o adversário. Tu Já acha? eu acho. Apostou muito na posse de bola, nos passes por ali. Um ponto forte do Flamengo, vai sempre buscando o gol. Mas quando o Ceará começou a criar, começou a chegar junto, o Flamengo começou a ficar chateado com isso. E o reflexo foram as faltas cometidas e alguns cartões também. O Flamengo ele é um time que ele não aceita que o seu adversário cresça, porque ele quer aparecer sozinho. O ego é muito alto. E isso influencia. Uma hora a conta chega. Resultado: o Flamengo está beirando a zona de rebaixamento. E isso preocupa a torcida, que já vem se levantando contra o treinador Paulo Souza, pedindo que ele saia. E isso aí também já é reflexo de um saudosismo de Jorge Jesus, o que eu não recomendo que volte, porque se ele voltar, ele vai sujar o que ele fez na sua primeira vinda. Mas a torcida do Flamengo ela fica remoendo coisas que poderiam ser facilmente superadas, só por ego. Não aceita que o adversário cresça. E quando o Ceará veio e buscou o empate com o Menino Paraíba, ficou ressentido. Eu bato palmas aqui para a atuação do Ceará e também para o gol do Nino Paraíba, que foi de uma beleza. Foi muito bonito o gol do Nino Paraíba. Deveria o Ceará ter saído com uma vitória e o Flamengo precisa muito abrir o seu olho, porque embora seja um clube de muita expressão, de investimento alto e de referência no cenário nacional, internacional também, é preciso reconhecer a qualidade do adversário e, antes de tudo, respeitar. Porque o jogo ele é ali dentro das 4 linhas. Claro, o torcedor entra em campo, o peso da camisa também. Mas é preciso levar em conta que o adversário também tem tudo isso, também tem torcida, também tem apoio e também tem vontade de vencer. Então, fecho aqui a minha fala sobre isso, dizendo que foi falha do Hugo Souza, sim, e o Flamengo, como um todo, está se desestruturando. Como o Nilo falou aqui anteriormente sobre o Fortaleza, a crise ela se instaura aos poucos.
E esse fantasma de crise está começando a chegar no Flamengo. Então é preciso abrir o olho e ficar esperto, porque só o peso da camisa e só o nome do clube não é o suficiente para que se mantenha de pé. O meu amigo Felipe falou há pouco a respeito do Neneca, Jana, que ele falou que o Neneca começou a cair de produção depois que mudou o nome, né? Eu tenho um exemplo particular, né? Uma amiga minha lá de Caponga ia batizar o nome do filho como Gabriel Batistuta, e aí, depois que ela mudou o nome do menino, o rapaz foi alguém na vida, né? Felipe Clisma, diga-se de passagem. Ô, meu amigo Nilo Facundo, como você avalia esse empate entre Flamengo e Ceará? Para você foi falha do Hugo Neneca ou foi méritos aí do glorioso Nino Maximus Vitor Paraíba? Olha, é complicado entender a crônica esportiva brasileira e entender o torcedor do Flamengo, porque sempre tem que ter um Cristo, sempre tem que ter um culpado. Eu lembro que na época do Rogério Ceni, o Hugo cometeu uma falha no Maracanã, onde ele foi driblar o Brenner, e o Brenner tomou a bola dentro da pequena área ali na quina e fez o gol, e o Flamengo perdeu, né? E nem por isso o Flamengo nem o Rogério barrou o cara. Não existe goleiro que não falhe. Embora entenda que não houve falha dele, não. A bola foi muito bem colocada, ele foi, por pouco ele não chegou. Há de se entender o lance. É uma bola cruzada, onde qualquer goleiro, qualquer um de nós, há de entender que pode haver uma interceptação. A gente conversava em empurrar a off bola ontem, Nilo. antes dele chegar. Né? Há de se entender que qualquer eventual deslize ali, que é plenamente natural, porque sempre se tem um escorregão, um encontro e tal. Eu não sei se você lembra, Nilo, a gente conversava ontem em off, após a transmissão de Fortaleza e Botafogo, que aquele chute a gol, aquela falta que o Nino Paraíba cobrou, eu acho que não tinha goleiro no mundo que pegasse. Foi até, a gente conversou em off, que foi similar ao gol do Ronaldinho Gaúcho na Copa 2002 contra a Inglaterra. A bola fez uma curva marota, não tinha que pegar aquela bola ali. Exatamente. Então, se houve falha da defesa que não interceptou também, que tinha 3, 4 zagueiros. Mas, independente disso, eu concordo com tudo que a Janaína, só defiro um pouquinho dessa concepção da falha do goleiro, porque no Flamengo sempre tem que ter um culpado. Quando o Flamengo ganhou do Ceará 2 anos atrás aqui, com aquele golaço de bicicleta, né, em cima do Diogo Silva, lembra? Lá do bico da pequena área, né, da grande área, por ali, um negócio cinematográfico espetacular. Então, o que a torcida, o que a imprensa brasileira gosta de ver é o Flamengo dando show. É o Flamengo fazendo golaços, nunca sofrendo. Não se esqueçam que o Flamengo foi campeão da Libertadores em cima do River, jogando péssimo. O River merecia o resultado. Então, nem sempre se joga bem e ganha. Né? Porque se você fizer uma breve comparação, o Flamengo na decisão foi o Ceará ontem, que jogava atrás e saía para o jogo. E foi feliz. Então tem partidas e partidas, tem jogadores e jogadores. Eu discordo que quem diz assim, porque o cara é um bom goleiro, deu um título, não sei o quê. Beleza, ficou na história. Isso não acredita para titularidade. Errar, todo mundo erra. O Ceará realmente, concordo, merecia ter saído com resultado positivo, pelo que fez no primeiro tempo. Mas aí tem uma discussão maior que eu quero fazer em cima do jogo. É que o Ceará depende do Vina. O Vina saiu cedo e o Ceará jogou e não sentiu falta do Vina. Será que a Vina Dependência vai desaparecer? E outra coisa, quem é que normalmente substitui dentro do campo o Vina? É o Lima também, que sumiu do jogo. Ninguém viu, a gente viu o João Vitor jogando. A gente viu o Nino, que entrou um pouquinho. Né? Então, o Ceará está numa situação difícil, está. Falando nisso, assim, Nilo, vamos... A produção separou um trechinho para mostrar pra gente. Vamos ouvir aí, produção. E Nino Paraíba vem pro jogo, Nilo Facundo. Ceará vai para frente, né? Vai tentar ser ofensivo. Perdido de 2, perdido de 3. É uma boa opção ofensiva, já que ele perdeu o Eric. Ele deve segurar ali um pouco o Richardson no apoio, na marcação, e liberar o Nino Paraíba, que é muito bom ofensivamente, esperar que ele tenha sorte e faça outro golaço, como fez no último jogo. E aqui vem... Falei Nilo pela boca do anjo. Ô, Nilo Facundo, aproveita o embalo e me manda os números da Mega Sena, por favor. Não, só queria acertar todos os jogos do Ceará, principalmente contra Corinthians, Flamengo, Palmeiras, essas coisas grandes assim, sabe? Que esses caras pudessem crescer. Deixa eu entender. Porque o Ceará é grande, que tem condições de fazer o Ceará grande com esses caras que estão aí. O que precisa de fato, amigo, sabe o que é? É um ajuste fino.
O Ceará precisa botar um psicólogo lá dentro, porque não dá para entender como é que se joga da forma que se jogou ontem, como é que se joga como se jogou contra o Palmeiras, com esses mesmos jogadores, e fazem determinadas partidas incompreensíveis, que não justificam o rendimento. E algumas coisas são pontuais. Por exemplo, o Giovani teve péssimo. O Lucas Ribeiro não é jogador para ser volante, ele é para ser o último zagueiro. E olhe lá, os dois gols que o Ceará tomou, o Lucas Ribeiro fazia ali uma cobertura, como no primeiro homem, nas faltas e nos escanteios. Isso não pode acontecer, isso não é amadorismo. E uma coisa me chamou a atenção, se vocês tiverem oportunidade de rever o lance, o Vina foi um dos principais responsáveis pelo primeiro gol que o Aranha fez. Ele estava no primeiro pau e ficou olhando a bola passar. Então tem treinamento, tem que definir, e todo time faz isso. Quem fica no primeiro pau, quem fica no segundo, etc e tal. Então não pode isso acontecer. Se quer ir a algum lugar, a marcação ela tem que estar certa, cerrada, tanto de um lado como do outro. O Ceará, é claro, se ressente de volante, está todo mundo na enfermaria. Gostei do Richardson quando entrou, né? Já teve aquela discussão enorme do pênalti, que foi, que não foi, e eu até disse na transmissão, vai dar, porque é contra o Flamengo. Mas aí eles usaram da lisura e realmente analisaram o lance limpo, não teve pênalti, não teve nada. E depois o próprio Flamengo e a imprensa entendeu que realmente não teve pênalti. Então, depois daquilo, o Vina vai e se machuca. Eu só espero que o Vina não volte semana que vem 100%, né? Porque o cara se machuca depois de uma falha dessa, mas ele não precisa disso, é apenas uma viagem que eu estou fazendo. Então, fica essa minha dúvida no ar para a gente analisar depois com mais precisão. O Ceará ainda está dependendo do Vina, porque fazer a partida que fez contra o Palmeiras, né, com o Vina é uma coisa, apesar de ter sido expulso. Agora, fez contra um Flamengo, time melhor qualificado do que o Palmeiras, e sem o Vina. Então, precisa implantar um psicólogo lá dentro para estudar esse povo, para levantar o astral desse povo. Precisa fazer alguma coisa, porque a gente já viu diante do jogo de ontem que esses caras têm condições de ir mais longe. Precisa mentalizar algumas coisas, porque se fez, é capaz de fazer de novo. Agora tem que trabalhar o departamento médico. Aí eu vou para o outro lado. Será que Vina vai passar 90 dias ou até o fim do ano lá para poder voltar a jogar? Julho está chegando. Todo mundo sabe que precisa contratação. O Ceará vai contratar, fica essas incógnitas, essas interrogações para a gente discutir nos próximos programas. Nesta terça-feira, o Vozão entra em campo diante da equipe do Renerá Cabadeiro jogando em casa. Nilo Facundo, seu palpite para esse jogo. Aí eu vou fazer uso das minhas palavras anteriores. Quando a gente não espera, ele faz. Quando a gente espera, ele não faz. Né? Cara, é ganhar. Eu não espero goleada do Ceará, não. Só espero que ganhe de 1-0. Para mim tá bom. Não vou criar expectativas para me decepcionar. Mas eu espero uma vitóriazinha murcha, magra, de 1-0. Tá bom demais. O que não pode é empatar ou perder, porque fica difícil a última rodada, se precisar, o Independente precisar de alguma coisa, com a ajuda da arbitragem da Sul-Americana, além do baixo rendimento do Ceará, quando a gente imagina que ele vai crescer, vai contribuir muito para a desclassificação. E eu não gostaria de que acontecesse o que aconteceu no ano passado, quando o Ceará dominou o tempo inteiro, o campeonato inteiro, e caiu fora na última rodada. Maravilha. Janaína Souza, seu palpite para esse jogo entre Renerá Cabadeiro e Ceará. Eu acho que dá para ser 2-0 Ceará. Teremos gol de Kleber Mourão? É possível que tenha. Aposto no gol de Kleber e gol também do Marcos Vitor. Maravilha, então. Felipe Clisman, você que será a voz desse grande jogo nesta terça-feira, o seu palpite para esse jogo qual é? Teremos gol do glorioso Kleber Mourão? Teremos, eu aposto um 3-0 para a equipe do Ceará, possivelmente com os dois do Clebão. E a Pajana ainda é muito comportada, né? Ela é tanto comportada como ela se faz. Ela... Quarta-feira a gente foi fazer o jogo no estádio, né? E ela, gente, tal, eu virei fã do Clebão porque ele me deu uma palavra no intervalo, não sei o quê. Nossa, agora eu tô do lado do Felipe Clisman. Aí agora você faz uma pergunta para ela, né? Ela, não, pode ser que saia, é possível um gol do Clebão, mas ela virou fã do camisa 89, tanto quanto eu. Inclusive, ela está lançando a hashtag Clebão do Hexa, ó. Hashtag Clebão na seleção. Mas enfim, o seu palpite é 3-0, não é isso? Sim, 3-0. 3-0 Rosão. Maravilha. Você tem direito à tréplica, minha cara Janaína Souza. Não, o que eu tenho para dizer aqui é que eu concordo com o que o Felipe disse. Virei fã do Clebão pela forma que ele me tratou ali na beira de campo, deu uma palavra, foi super simpático comigo, apesar de a gente ter se falado muito pouco.
Virei fã do Clebão e levanto junto a bandeira do 89 do Hexa. Agora eu sou Clebão desde criança. Muito bem, voltando ainda a falar a respeito do Ceará, o Ceará entra em campo no meio de semana contra o General Cabalheiro, no final de semana vai encarar a equipe do Santos. Aproveitando o embalo, Janaína Souza, seu palpite para esse jogo? Santos e Ceará. 2-1 Ceará. 2-1 Ceará. Maravilha, foi curta e grossa e objetiva. Felipe Clisma, seu palpite para esse jogo? É na Vila, é? Na Vila. 1-1. 1-1. Nilo Facundo, seu palpite para Santos e Ceará? 2-2, aí sim, com gol de Kleber, nesse jogo. Porque na Sul-Americana ele não entra, mas no Brasileiro ele vai entrar. O meu amigo Lúcio Filho vai ficar indignado comigo, mas meu palpite é 0-0 para esse jogo. Ele não vai gritar gol nesse final de semana. E o Leão entra em campo no final de semana também, diante da equipe do Fluminense, atuando pela Arena Castelão. Você acompanha esse jogo ao vivo com a narração do Leandro Gildo nesse domingo às 4 da tarde, se a CBF não mudar o horário de novo, né? Mas enfim, Felipe Clisma, seu palpite para esse duelo? Ixi, Mari, tudo depende da quarta-feira, mas eu vou apostar no 1-0 pro Fortaleza. Maravilha. Janaína Souza, seu palpite para Fortaleza e Fluminense? Vai ser no Castelão, vai ser em casa, a torcida vai estar chegando junto. Aposto numa vitória do Fortaleza por 2-0 para engrenar aí nesse Campeonato Brasileiro. Nilo Facundo, seu palpite para esse duelo entre Fortaleza e Fluminense? É hora de tirar o pé da lama. 3-2 Fortaleza de virada. Vai ser o momento, vai ser o jogo da partida, da modificação, do entusiasmo e com o apoio da torcida. Vai chegar próximo a 40 mil pessoas esse jogo. Inclusive, Ranner Pinto estará presente na Arena Castelão, então meu palpite vai ser 4-1 para a equipe do Fortaleza, né, para não perder o costume da boa fase do nosso querido Ranner Pinto a favor dos clubes cearenses. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Giro ANC. Segura aí que a gente volta já. Rede ANC, se o assunto é bola, gira aqui. Nilo Facundo, foi um prazer estar comigo em mais uma transmissão. Aquele abraço e até a próxima. Ok, Robson, obrigado. Mais uma participação, juntamente com o Felipe, com a Janaína, um programa cheio de graça, de diversão, de alegria. É pena que não foi positivo de maneira com vitórias, né? Mas será em breve. Espero que a gente tenha uma semana abençoada e com resultados positivos para na segunda-feira a gente estar contando uma história aqui, rindo através dos pontos, né? Dos pontos corridos, como o pessoal fala, com vitórias de nossos clubes também de Série C e Série D. Abraço em todos. Maravilha, então, Felipe Clisma, foi um prazer estar com você em mais uma edição do Giro ANC. Amanhã você volta para narrar as emoções de Ceará e General Cabalheiro. Valeu, Robson. Um abraço para você, para Janaína, para Nilo Facundo, para toda a nossa audiência. Esperamos que tenhamos aí uma semana abençoada, de bons resultados, de coisa boa para falar no próximo giro da segunda-feira. E, se Deus quiser, na quarta-feira teremos um rugido legal, não um rugido mufino. Com esse rugido imoral, a gente encerra o programa. Janaína Souza, foi um prazer estar com você em mais uma transmissão. O prazer é todo meu, Robson, de ter estado mais uma vez aqui na sua presença, na presença de Felipe, Nilo, Máximos dos bastidores, todo mundo que acompanhou com a gente mais uma edição aqui do Giro ANC. Um grande abraço, sempre muito bom estar aqui reunida com vocês e as expectativas para a semana, né? Como o Nilo falou, a gente espera de fato que seja repleto de vitórias e de gols para a gente comentar aqui na próxima segunda-feira, que os nossos clubes cearenses consigam desempenhar um bom resultado nas competições nas quais vão jogar ao longo da semana. A gente se vê no decorrer aí dessa semana com os jogos e na semana que vem tem mais Giro ANC. Um abraço e até a próxima. Muito bem, eu estive com o Felipe Clisma, com Janaína Souza, com o Nilo Facundo e, claro, com você, que sempre nos prestigia com seu carinho, com a sua audiência e com a sua companhia. Aquele abraço e até a próxima! Rede ANC, se o assunto é bola, gira aqui.